Queridos irmãos, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Antigo Testamento, num dos livros mais lidos da Escritura Sagrada, o livro dos Salmos. E você abrirá no livro de Salmo, numa parte importante desse saltério dos judeus, no Salmo 126. O Salmo 126, ele faz parte de uma coletânea dos salmos que são os salmos de romagem. Os salmos que os peregrinos com suas famílias, quando iam para Jerusalém para adorar, bendizer ao Senhor, no meio do caminho eles iam cantando e bendizendo ao Senhor com esses salmos. Os salmos de romagem são salmos que expressam a gratidão, o louvor e o desejo daqueles de estarem diante do Senhor como povo do Deus da graça. Alegres porque têm a oportunidade de bendizer ao Senhor. Eles iam até Jerusalém e então ali celebravam, festejavam como nós estamos fazendo, agradecendo e bendizendo ao nosso Deus por 64 anos. Salmo 126. Acompanhe, pois, a leitura. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Palavra do Senhor para os nossos corações. Ao ler esse salmo que é a testemunha viva da graça do nosso Deus, o compositor desse salmo, dessa linda poesia, não é apresentado nas Escrituras. Nós não sabemos quem é o autor desse salmo, mas sabemos uma coisa: sabemos que esse salmo, na história do povo de Deus, é um salmo tardio, é um salmo que é composto num período que chamamos de exílio babilônico. É um salmo que mostra uma testemunha ocular que viu o poder e a graça de Deus sendo manifesta. E então, de forma poética, esse salmista, por ver o que aconteceu, tanto ainda na Babilônia, quanto quando chegaram na terra de Jerusalém, a sua terra, que há tanto tempo eles desejavam retornar para ali. O salmista, ele apresenta a nós algumas verdades que precisam ser guardadas no nosso coração. E esta verdade perpassa vários e vários períodos da vida. Mas principalmente, esse salmo remonta o passado, o presente e o futuro do povo de Deus. O povo de Deus é chamado a celebrar, a agradecer e engrandecer ao Senhor em todo o tempo. E precisamos, para manter os nossos corações
felizes, alegres, olhar para o passado, perceber o presente, mas vislumbrar o futuro. O salmista, ele olha para o passado. Do verso 1 ao verso 3, eu quero que você acompanhe esses versos comigo. Logo no início, o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O salmista olha para o passado e ele olha para o passado com gratidão. Ele traz à sua memória que o Senhor, e não o outro, que o Senhor e não o homem, que o Senhor e não uma nação, restaurou a sorte daquele povo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Sião era o monte em que Jerusalém estava situado. O salmista, ao dizer, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ele está simplesmente dizendo, quando o Senhor trouxe novamente vida a Jerusalém, quando o Senhor resgatou, restaurou a cidade santa, a Jerusalém. Ele então diz, nós ficamos como quem sonha. Restaurar de quê? Sobre que tipo de restauração o salmista está se referindo? Precisamos voltar um pouco no tempo e lembrar que foi Deus que, em meio a muitos povos poderosos, grandes, foi Ele que escolheu aquele pequeno povo para que esse povo fosse seu povo, a sua nação. Ele escolheu-os dentre vários povos da terra, chamou Abraão, confirmou a Isaac, confirmou mais uma vez a Jacó, e então, com o passar dos anos, aquela família, aquele clã se tornou uma grande nação. Deus imprimiu as suas leis, Deus determinou a eles como eles deveriam viver, como deveriam adorar, como deveriam louvar a Deus. E esse mesmo Deus diz que Ele seria eternamente o seu Deus, estaria com eles. E Deus cumpriu a sua promessa, esteve com ele desde o início, os abençoando, os livrando, abrindo o mar, abrindo os rios, fazendo com que grandes nações se prostrassem diante daquele povo, não pela força, mas porque o Senhor era com eles. Foi esse mesmo Deus que conduziu a eles a primeira libertação do Egito. Os manteve firmes e unidos. Deu reis, homens bons, mas também homens maus surgiram. Foi Ele, o Deus da graça, que enviou sacerdotes, profetas, levitas para conduzir aquele povo. Mas aquele povo, de forma invariável, em diversos momentos da história, deixou de servir a Deus. Voltou os seus olhos para os deuses do mundo, que não eram de fato de verdade. Deixaram de adorar ao Senhor, se tornaram corruptos, idólatras, violentos, maus. E Deus, diante da atitude do seu povo, enviou profetas para que esses profetas alertassem ao seu povo que eles deveriam se arrepender e de forma a buscar ao Senhor. Mas a paciência de Deus tem limite. E então o Deus da graça envia um profeta e profetas como Abacuque dizendo, é certo, eu corrigirei o meu povo, eu enviarei um império poderoso, e vocês terão a sua terra arrasada.
Os grandes muros de Jerusalém, que outrora suportaram ataques de vários inimigos, ruirão. Os seus imensos e lindos portões cairão. Os seus filhos serão mortos. Suas filhas serão mortas. Jerusalém será transformado em um lugar deserto. Deus disse que isso iria acontecer. E como a palavra de Deus não volta vazia, aconteceu. O Império Babilônico surgiu, poderoso, não medindo a sua força, ele invade a Jerusalém, destrói tudo na sua frente, mata homens, mulheres, jovens, príncipes, destroem o templo, levam os tesouros do templo para a Babilônia, e nesse momento leva também consigo muitas e muitos daqueles que permaneceram vivos. Levam a herança de Abraão. Os descendentes da promessa são levados para a Babilônia, para um cativeiro. Um cativeiro que tinha dia e hora, segundo as promessas do Senhor, tempo para terminar. Esse cativeiro na Babilônia durou 70 anos. Foram 70 anos longe do templo, longe de Jerusalém. Aqueles homens e mulheres longe de sua cidade, longe do templo, longe da sua casa, ali estavam. E então, Deus levanta um homem, um imperador chamado Ciro. Esse homem, não porque era bom, não porque era justo, mas porque Deus usa quem Ele quer para cumprir a sua palavra. Deus levanta esse homem, e então esse homem permite que o povo de Deus retorne à sua casa, retorne à sua nação, permite que aquele povo que ali estava voltasse para Jerusalém. A bênção é completa, porque além de permitir que prisioneiros retornassem para o seu país, algo que era surpreendente e surpreendeu os outros povos que ali estavam na Babilônia. Além de permitir, ainda deu a eles proteção, ainda enviou madeira, utensílios para que os muros e portões e templo fossem consertados. Esdras é aquele que vai reerguer o templo. Neemias, aquele que vai conduzir o povo a reconstruir o muro e também os portões. O salmista registra esse momento em que ele, em primeiro lugar, ouve da parte do rei do Império Babilônico que eles poderiam retornar para suas casas, para os seus lares. E diante daquela palavra, o povo, ele olhou e diz que aqueles que ali estavam depois de 70 anos, eles ficaram como quem sonham. Deus libertou o povo do cativeiro babilônico. Deus abriu a porta das prisões e os trouxe de volta para a sua terra. O salmista mostra como testemunha ocular a alegria daquela multidão, a alegria daquele povo. Eles ficaram como quem sonham, eles não podiam acreditar que aquilo era uma verdade, eles não conseguiam acreditar, mas de repente, quando eles percebem que aquilo é de fato uma verdade, o verso 2 diz: então, a nossa boca, ela se encheu de riso. Quando estamos felizes, quando recebemos uma notícia boa, nós sorrimos.
Nós nos alegramos de tal forma que o nosso rosto, a nossa face, demonstra a alegria do nosso coração. E o salmista diz que aquele povo que ali estava, a sua boca se encheu de riso. Eles estavam sorridentes, sorriso de orelha a orelha, porque eles podiam voltar para a sua casa, para a sua terra. E então, diante daquela verdade de que eles estavam sendo libertos do império do mal, agora eles então, com a sua própria boca, com a sua própria língua, eles então engrandecem a Deus. Com júbilos, eles declaram, e eu quero imaginar como foi. Imagine então todos aqueles que ali estavam, tendo a certeza que eles poderiam voltar para sua casa, para sua terra, poderiam voltar para Jerusalém. Então eles, com um sorriso nos lábios, começam a declarar: Deus é bom, Deus se lembrou de nós, Deus lembrou da sua promessa, e apesar de nós, Ele cumpriu aquilo que Ele havia dito que Ele faria. Eles estavam felizes. Era difícil de acreditar que depois de 70 anos eles estavam libertos. Não pelas mãos de Ciro, mas pelo poder da graça de Deus. Foi o Senhor que os libertou. Parecia que eles estavam num sonho, mas era a realidade. Era um fato. Isso trouxe alegria e júbilo e sorriso. E diante disso, diante desse testemunho que eu acabei de afirmar, que o povo com a sua boca, com os seus lábios, jubilava e agradecia ao Senhor, os povos das nações, porque não era apenas Israel que ali estava cativo. Havia povos de todas as nações, porque a Babilônia conquistou o mundo. E eles ali estavam. E Deus apenas deu a oportunidade do povo de Deus ser liberto. E diante daquela verdade, aqueles que ali estavam, eles puderam então, com a sua própria boca, dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. Então, entre as nações, aquelas nações que ali estavam, se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A alegria, o júbilo incontido nos corações daqueles homens e mulheres pôde trazer um testemunho aos homens e mulheres das outras nações. Esse livramento se tornou notório entre os povos, produzindo grande alegria no coração do povo e testemunho entre as nações. E diante desta verdade, desta alegria, dessa celebração, o fim do verso 3 diz: com efeito, eles trazem mais uma vez a sua memória, com efeito, o Senhor por nós tem cuidado. O Senhor tem agido. O Senhor nos trouxe a libertação e por isso estamos alegres. O motivo da alegria daqueles homens e mulheres era porque Deus os libertara. Agora eles poderiam voltar para a sua terra. Mas pensem comigo que há um salto nesta poesia. A primeira parte dessa poesia diz respeito ao impacto de receber a notícia da libertação. Finalmente voltamos para casa, finalmente podemos ir para casa. E voltaremos com a certeza da reconstrução de tudo. Mas o verso 4, de uma forma especial, vai apresentar para nós
um outro momento, o presente da história daquele povo. Eles receberam o direito de voltar e começaram a retornar em caravanas para Jerusalém. Chegaram em Jerusalém. Lembre-se que eles não podiam ir e vir, eles ficaram o tempo todo na Babilônia. Aí, esse grupo, quando chega em Jerusalém, eles veem com seus próprios olhos a realidade do lugar que outrora os mais experientes vivenciaram. O que eles percebem quando retornam? Destruição, casas em ruínas, ou que sobravam das casas que foram destruídas há 70 anos. Os muros totalmente destruídos, sem os portões. O templo, que outrora foi uma das grandes maravilhas do mundo, destruído. Não havia alegria ao retornar à sua casa, à sua nação, porque eles percebem que aquele era um período perigoso. Mas eles não ficam parados quando chegam e descobrem que templo, casas estão em ruínas e também os portões e os muros. Eles começam a trabalhar. Motivados por Esdras, motivado por o nosso querido Neemias. Eles começam a construção, mas nem na construção foi fácil. Porque os povos vizinhos que se alojaram ali ao derredor não queriam que eles retornassem a ser uma grande nação. Nada diferente de hoje. E então começaram a criar obstáculos, ao ponto daqueles que estavam reconstruindo os muros precisarem estar com os materiais para a reconstrução e com uma espada do outro lado para pelejar, se necessário, com os inimigos. A realidade era dura. O processo de reconstrução era danoso, era perigoso. Muitos, diante daquela realidade, talvez pudessem ter olhado como o povo que foi liberto do Egito há anos e anos atrás, que em determinado momento diz era melhor estar lá no Egito, porque lá pelo menos tinha alguma coisa de comer. Talvez muitos que ali estavam, e nós conhecemos algumas das histórias contadas em por Neemias, de pessoas que ali estavam tentando colocar para baixo a moral daqueles que estavam trabalhando. Era uma realidade difícil. O salmista olha para o presente e então faz súplicas ao Senhor. O verso 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Diante da realidade da reconstrução, eles não tinham dinheiro, eles não tinham material o suficiente para reconstruir tudo. Diante daquela realidade, eles olham para o presente e percebem que as vitórias do passado não são a garantia do sucesso no presente. Eles percebem que Deus havia libertado, sim, Deus o libertou, mas agora havia desafios diante deles. No passado havia um cântico nos seus lábios, mas agora a vida parece um deserto inóspito. O que faremos? Como faremos? O que é necessário para a reconstrução? E aqui nos traz uma grande lição. Quando a crise se instala, quando diante da nossa realidade, do nosso presente, os dias maus chegam, quando precisamos tomar atitude e decisões que são difíceis de se tomar, é tempo de clamar a Deus, é tempo de buscar ao Senhor. É isso que o salmista faz. Porque de uma forma especial,
Nesse verso 4, nós temos uma oração, uma curta oração, uma pequena oração, uma oração simples, um clamor do salmista, que representava o clamor daquele povo. O salmista, diante daquela realidade, ele busca o Senhor. E então ele clama: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. A crise não pode nos levar ao desespero. A crise precisa nos levar à oração. As preocupações e as tensões da vida não podem fazer com que venhamos a parar, a estagnar, mas antes nos movermos até o trono da graça e de joelhos buscar ao Senhor que pode todas as coisas. A restauração é uma obra exclusiva de Deus. A transformação das vidas é algo que vem do trono da graça, é algo que vem da parte de Deus. Eu quero dizer a você que ainda que na nossa vida pareça estar sendo uma vida desértica, pareça que estamos caminhando no deserto, nós devemos nos lembrar: Deus pode mudar a realidade. Deus pode fazer que o lugar deserto se torne um manancial de água. Basta que nós busquemos ao Senhor. Basta que nós clamemos a Deus. E é isso que o salmista faz. Ele diz: Senhor, restaura a nossa sorte. Nós não podemos, nós não temos forças, mas o Senhor que nos libertou do império babilônico e nos trouxe de volta para cá, o Senhor pode. Lembra-te, Senhor, das tuas promessas. Lembra-te do teu povo. Lembra-te de cada um de nós. E nesta oração, e encerrando o Salmo 126, o salmista vai nos apresentar algumas figuras, alguns exemplos, que era muito comum naquele tempo. E aqui a comparação que ele vai fazer para com o povo e a ação de Deus para com o povo é da cultura agrícola. Agora o salmista, ele vai olhar e vai comparar a realidade vivida por eles, aqueles povos que ao redor da cidade de Jerusalém viviam da agricultura, que precisavam que o tempo fosse um tempo bom para que aquilo que eles plantaram pudesse prosperar. E há algo interessante nesse texto, porque ele vai dizer que o desejo dele é que o Senhor restaure a sua sorte como as correntes do Negueb. O que seria isso? Naquela região, as pessoas dependiam do degelo da região do Negueb. Porque esta montanha graciosa, ela no seu pico vários dias ou meses do ano ficava congelada. Mas enquanto aqueles agricultores numa região desértica, sabendo que havia a possibilidade do degelo e do degelo a enxurrada da água vir e então fazer com que aquelas sementes pudessem prosperar. Esta era a expectativa do salmista. Que Deus, de forma graciosa, enviasse a água, que era a provisão, que era a provisão para a vida daqueles que ali estavam. A santa água que poderia fazer com que as sementes plantadas pudessem germinar.
Esta oração é uma oração simples. Mas o salmista, ele não olha apenas para o passado e o presente, mas ele olha para o futuro. Os versos finais, o verso 5 e o verso 6, o salmista olha para o futuro com a expectativa da colheita. Os dias são maus, difíceis, mas o salmista acredita, ele crê que Deus irá intervir. A vida é uma caminhada não sobre um tapete aveludado, mas a vida é uma realidade de um caminho sinuoso. Dias tempestuosos, dias maus, mas o povo de Deus precisa acreditar que será vitorioso. É por isso que o Salmo diz, no verso 5 e 6, os que com lágrimas semeiam. O salmista entende que é preciso semear. É preciso trabalhar. Havia muito trabalho a ser feito, reconstruções a serem feitas. Eles precisavam semear. E sabiam que semeariam em meio às lágrimas, às dores, às mãos e braços calejados, a preocupação do futuro. Mas eles sabem que precisam semear, porque sabem também que aqueles que semeiam, aqueles que plantam, eles poderão com júbilo trazer os seus feixes. Porque a verdade é que aquele que planta, colherá o que plantou. Aquele que planta, semeará aquilo que lançou em terra. E ele traz à memória que aqueles que andam chorando enquanto semeiam, voltarão com júbilo, trazendo seus feixes. As lutas são uma realidade, mas para aqueles que creem em Jesus, a vitória é certa. Quando eu olho para esse texto, a verdade para esse povo de Israel, eu preciso olhar para as nossas vidas. Você precisa olhar para a sua história. Diante das adversidades da vida, você precisa fazer da mesma forma que aquele povo fez, que o salmista fez. Você precisa olhar para o passado, ver a realidade presente, mas projetar o futuro. Aquele povo tinha motivo de alegria, de júbilo, de sorrir, de engrandecer e agradecer a Deus, sim, porque depois de 70 anos eles foram libertos. Mas eu quero dizer para você nesta noite que nós temos motivos infinitamente maiores para agradecer ao Senhor. Os nossos motivos de gratidão são muito maiores, porque se aquele povo no passado foi liberto do jugo da Babilônia, eu e você fomos libertos da ira de Deus. A ira de Deus que era contra nós, contra a nossa impiedade, contra a nossa maldade, contra o nosso coração perverso. A ira de Deus foi aplacada por meio de Jesus Cristo, que encarnou e no nosso lugar pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Diante das dificuldades da vida, devemos olhar para o passado e trazer à nossa memória que o Senhor Jesus nos libertou. O povo de Israel foi liberto do poder da Babilônia. Nós fomos libertos do poder do império das trevas. O pecado que era contra nós não pode mais nos acusar. Estávamos presos, cativos pelo pecado, amarrados por esse pecado, mas a graça de Deus, através de Jesus Cristo, nos trouxe a verdadeira liberdade. E Cristo verdadeiramente nos libertou. E devemos viver a liberdade de Cristo.
Diante das verdades que temos a enfrentar na vida, devemos olhar para o passado e ver aquilo que Deus fez de forma concreta, imutável pelos seus. Entenda que a graça te alcançou. Temos muitos motivos para agradecer a Deus nesse mês de novembro, mas o principal motivo é que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida eterna. Se há um motivo de gloriar-se, como diz Paulo, glorie-se na cruz de Cristo. Porque ao viver e contemplar as adversidades da vida, nós olhamos para o passado e temos a garantia da vida eterna. Devemos olhar para o presente e entender que enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos nesta marca da história do tempo, nós viveremos desafios. Desafios com a nossa família, desafios conosco mesmo, com problemas de saúde, emprego, ansiedade. Sim, é bem verdade. Mas nesses dias em que o medo, a preocupação, a ansiedade sobre o amanhã chegar, eu olho para o passado e vejo o que Deus já fez por mim. Mas eu olho para o presente e eu percebo que eu posso elevar a minha voz e então clamar ao Deus da graça, clamar a esse Deus que prometeu nos ouvir, que prometeu estar conosco todos os dias. Eu posso clamar a Ele, eu posso me aproximar do trono da graça, eu posso me assentar horas e horas aos seus pés e então dizer a Ele o que está passando em meu coração, as dúvidas, as preocupações, o medo que eu tenho, e então declarar e dizer a Ele: Senhor, traz de volta a alegria da salvação, traz de volta ao meu coração a alegria de estar caminhando ao teu lado, faze-me lembrar o que tu fizeste. Nos dias maus, Senhor, transforma a realidade ao meu derredor. Assim como tu fizeste no passado, opera no dia de hoje. Nós podemos nos aproximar de Deus em oração e colocar diante dele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Às vezes nós esquecemos disso e tentamos com a nossa força, com o nosso vigor, com o nosso braço resolver as coisas, mas nós precisamos entender que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele olha e peleja por nós. Basta que venhamos com sincero coração, arrependidos diante do Senhor, para que Ele venha trazer no tempo presente o escape que precisamos. Mas assim como o salmista, que olha para o passado e ver o Deus que operou, que o libertou, o Deus que estava trabalhando por eles, mas nós devemos orar também, olhar também para o futuro. E esse olhar para o futuro, é esse olhar para o futuro que nos traz esperança, alegria e contentamento em todos os dias da nossa vida. E que futuro é esse? Que realidade futura é esta, escatológica é esta? É a realidade que aqueles que estão plantando no presente, invariavelmente colherão o fruto do seu penoso trabalho. Aqueles que permanecem firmes, aqueles que permanecem com os seus olhos, o seu coração voltados para o trono da graça, receberão a coroa da vida eterna. Não há como não olhar para aquilo que o Senhor prometeu e diante das provações da vida não nos alegrarmos, porque o próprio Senhor Jesus disse:
eu estou indo preparar lugar para vós, para que aonde eu esteja, estejais vós também. O povo de Deus precisa entender que Deus já preparou a morada para cada um de nós. O povo de Deus precisa entender que mesmo em meio às adversidades, nós temos a garantia da vida eterna. Aonde você tem colocado a sua felicidade, o seu contentamento? O salmista entende que aquele que começou a boa obra certamente os conduziria com alegria para receber o prêmio do seu penoso trabalho. Nós que aqui estamos precisamos nos voltar para o Senhor, olhar para o céu dos céus e compreender que Deus já fez tudo por nós. Estamos em festa, estamos celebrando, mas também continuamos a ter desafios. Quantos de nós que aqui estão vivendo os seus próprios desafios, os seus próprios dramas pessoais? Mas eu quero que você lembre-se que o Senhor é contigo todos os dias da sua vida. E Ele já garantiu a você, por meio da cruz de Cristo, a sua vitória. É por isso que você deve fazer parte desse povo, que é o povo mais feliz da face da terra. O povo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Estamos numa jornada, uma caminhada. Mas nessa jornada e caminhada, nós jamais estaremos sozinhos. Nós temos as boas mãos do Senhor para conosco. E Ele mesmo tem nos alimentado espiritualmente com a sua palavra. Tem nos chamado nessa jornada a nos assentarmos à mesa da sua comunhão.